Olá pessoal, no vídeo de hoje nós voltamos a mais alguns exemplos sobre permutações simples. Vamos começar com esse exemplo aqui. De quantas maneiras 6 pessoas podem ser colocadas em fila se 2 delas se recusam a ficar em posições adjacentes. Nesse caso, é mais fácil a gente tentar um cálculo indireto, assim como a gente já fez em outros exemplos em outros vídeos. Ao invés de a gente tentar diretamente determinar qual é o número de casos que eu quero calcular, eu vou começar determinando o número de casos que eu não quero. Depois, para achar quantos eu quero, eu só preciso subtrair do total. Então, o que é que eu não quero? O que eu não quero é que as duas pessoas específicas elas fiquem lado a lado. Vamos admitir, então, que as 6 pessoas são A, B, C, D, E e F, e que as duas pessoas que não podem ficar lado a lado são A e B. Então, no caso que eu não quero, elas vão estar lado a lado, tá? Então, eu vou admitir que as duas aqui estão sempre juntas. Vou pensar que isso aqui é um bloco, tá? Que é sempre formado por essas duas pessoas. Bem, o que eu vou fazer aqui vai ser uma permutação de 5 elementos. Por que permutação de 5 se eu tenho 6 letras aqui? É porque o bloco eu estou tratando como se ele fosse uma coisa só, já que A e B tem que estar sempre juntos. Então, eu tenho o bloco, é um elemento, mais os outros 4 elementos que aparecem aqui, as outras 4 letras. Por isso que ficam 5 elementos. Eu tenho 5 elementos para distribuir em 5 lugares, vai ser a permutação de 5. Mas não é simplesmente fazer isso não, eu ainda tenho que multiplicar por uma permutação de 2 aqui. Por quê? De onde que vem essa permutação de 2? Por causa da permutação que eu posso fazer dentro do bloco. Eu posso olhar para o bloco na ordem AB, ou eu posso olhar para o bloco na ordem BA. Se a sequência for AB ou se for BA, da mesma forma, as duas pessoas ainda estão juntas, certo? Então, essencialmente, aqui eu tenho que fazer duas escolhas. A primeira escolha é como que eu vou ordenar o bloco junto das outras 4 pessoas. Isso aí eu posso fazer de permutação de 5 maneiras. A segunda escolha que eu faço é qual que é a ordem que eu vou tomar dentro do bloco. Como são 2 elementos em 2 lugares, isso eu posso fazer de permutação de 2 maneiras. Bem, permutação de 5 é 5 fatorial, permutação de 2 é 2 fatorial, 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso aí vai dar 120. 2 fatorial é 2, beleza? Então aqui deu 240. Maravilha, então o número de casos que eu não quero é 240. E qual que é o total de casos aí nesse exemplo? Aí eu ignoro que tem essa restrição de que tem duas pessoas que não podem ficar juntas. A gente tem 6 elementos agora, porque são 6 pessoas, para serem distribuídas em 6 lugares. Então eu tenho uma permutação de 6. Permutação de 6, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso aí vai dar 720. Então a resposta para esse problema, é o que eu quero, é a diferença entre o total e o número de casos que eu não quero. Então vai ser 720 menos 240, que dá 480, beleza? Tá bom, então vamos para o segundo exemplo de hoje. Luiz deve criar uma senha de 4 dígitos para sua conta bancária. Nessa senha, todos os algarismos de 0 a 9 podem ser usados e um mesmo algarismo pode aparecer mais de uma vez. Contudo, Luiz não quer que sua senha contenha o número 17, isto é, o algarismo 1 seguido imediatamente pelo algarismo 7. Então, de quantas maneiras distintas Luiz pode escolher a sua senha? De novo, a gente vai fazer o cálculo indireto. A gente vai determinar o total de casos e depois ver quantos casos a gente não quer, ou seja, casos que envolvem o número 17. Beleza? Qual que é o total de casos? Vamos começar por ele porque é mais fácil. A gente tem 4 dígitos para escolher e cada dígito pode ser qualquer um dos 10 algarismos, de 0 a 9. E a gente pode repetir algarismos, beleza? Então a gente vai ter 10 escolhas para o primeiro dígito, 10 para o segundo dígito, 10 para o terceiro e 10 para o último. Ou seja, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é 10 a quarta. 10 a quarta é 10.000. Tá? Então ele tem inicialmente 10.000 escolhas para a sua senha. Vamos ver agora senhas que envolvam o número 17, que é o que ele não quer. Ele não quer que o número 17 apareça. Então vamos fazer que nem no exemplo anterior. Ao invés de a gente olhar para as 4, vamos pensar no 17 como sendo um único bloco. Então digamos que o 17 está aqui.
certo? E o bloco do 17 que ele está exatamente aqui. Quantas escolhas que eu tenho aqui agora? 10 escolhas, qualquer um dos 10 algarismos. Quantas escolhas que eu tenho aqui? 10 números também. Então eu tenho 100 senhas que começam com o número 17. Agora, é só aí que o número 17 poderia aparecer? Não, a gente também poderia ter o número 17 bem no meio. Se o 17 estivesse aqui, 1 e 7, então a gente teria outro tipo de senha, que não está envolvida nessa conta que a gente já fez aqui. Nesse caso, a gente também teria 10 escolhas aqui, 10 escolhas aqui, certo? Então, com o número 17 aí no meio, a gente teria mais 100 possibilidades. Então, a gente tem 100 possibilidades aqui, 100 possibilidades aqui. E qual que é o último caso? É o 17 no final. Então, a gente poderia ter o 17 aqui no fim. Nesse caso, quantas escolhas que a gente tem? De novo, mesma coisa. A gente tem 10 opções aqui, 10 opções aqui. 10 vezes 10, 100. A gente também tem 100 opções aqui. Beleza? Então, qual que seria a resposta? Seria o número de casos totais, 10.000, menos o número de casos que eu não quero. 100 desse caso, 100 desse caso e 100 desse caso. Seriam 300. Tá certo isso? Não, tem um detalhezinho aí que a gente está perdendo. Porque, veja, dentre essas 100 possibilidades que aparecem aqui, vai ter um caso em que aqui também vai ter um 1 e aqui também vai ter um 7. Tá? Então, dentre essas aqui, tem o caso que eu tenho 17 e 17. 17 no começo e 17 no fim. Aqui é a mesma coisa. Dentre essas 10 escolhas aqui, eu tenho o número 1. Dentre essas 10 escolhas aqui, eu tenho o número 7. Ou seja, a senha 17 e 17, ela está sendo eliminada nesse caso e também está sendo eliminada nesse outro caso aqui. Portanto, a senha 17 e 17 foi eliminada duas vezes. A gente não quer eliminar essa senha duas vezes. A gente quer eliminar cada senha que não deve ser considerada apenas uma vez. Isso quer dizer, então, que dentre essas 300 aqui, tem uma senha que está sendo contada duas vezes, que é a 1717. Todas as outras, 299, estão sendo contadas apenas uma vez. Então, ao invés de a gente subtrair aqui 300, a gente tem que subtrair apenas 299. Agora sim. Agora, cada uma das senhas que a gente não quer está sendo contada apenas uma vez. Então, a resposta vai ser 10.000 menos 299. Isso aí dá 9.701. Tem 9.701 possibilidades de senhas que Luiz pode escolher que não envolvam o número 17, que não tenha o 1 seguido imediatamente pelo número 7. Beleza? Então, vamos para o último exemplo de hoje. 3 números inteiros distintos de menos 20 a 20 foram escolhidos de forma que seu produto seja um número negativo. De quantas maneiras pode-se fazer essa escolha? Bem, para que eu multiplique 3 números e o resultado seja um número negativo, ou eu tenho que ter 2 positivos e um negativo, ou os 3 sendo negativos. Então, a gente tem aqui 2 casos, né? Caso 1, 2 positivos e um negativo. E o caso 2, os 3 negativos. Vamos começar pelo caso 1. Então, vamos ter 2 escolhas. A primeira escolha vai ser escolher os 2 números positivos. Quantos números positivos a gente tem no total aí, né? A gente vai de 1 a 20. Então, tem 20 números positivos aí no total. E de menos 20 até menos 1 também tem 20 números negativos. Então, se eu quero escolher 2 números positivos, eu tenho 20 escolhas para o primeiro número, tenho 19 escolhas para o segundo número. Então, 20 vezes 19. Mas isso aqui está certo. Vamos ver, por exemplo, ó, imagina que a gente escolha, dentre esses 20 aqui, que a gente escolha o número 5. E dentre essas 19 aqui, que a gente escolha o número 4. A gente também poderia ter escolhido aqui, dentre essas 20, o número 4 para começar. E aí, dentre as 19, ter escolhido o número 5. Então, essas duas escolhas aqui estão sendo consideradas escolhas diferentes. Mas elas não são, porque o que importa são os números que eu escolhi e não a ordem em que eu os escolhi. Então, cada escolha desses 2 números aqui que eu fizer está sendo contada 2 vezes. Porque é só a gente mudar a ordem. Como são 2 números, o número de vezes que cada escolha está sendo contada é permutação de 2, porque são 2 números em 2 lugares. Tá bom? Então, para levar isso em conta, eu vou dividir aqui por 2. Porque aí eu conto a quantidade certa, já que cada uma estava sendo contada 2 vezes.
Beleza? Então, esse aqui é o número de escolhas que eu tenho para os dois números positivos. E agora, quantas escolhas eu tenho para o número negativo? São 20 escolhas. Beleza? Então, aqui vai dar 20 vezes 19 sobre 2, 10 vezes 19, 190, vezes 20, isso dá 3.800. Então, eu tenho 3.800 maneiras de escolher dois números positivos e um número negativo. Já no caso 2, eu tenho que escolher os três números negativos. Então, eu tenho 20 escolhas para o primeiro número, 19 para o segundo número e 18 para o terceiro número. Mas aí, de novo, mesma coisa de antes. Se, por exemplo, os números que eu escolher forem menos 1, menos 5 e menos 8. Então, no primeiro eu escolhi menos 1, no segundo eu escolhi menos 5, no terceiro eu escolhi menos 8. Agora, se no primeiro eu tivesse escolhido menos 1, no segundo eu escolhesse menos 8 e no terceiro eu escolhesse menos 5. Se eu fizer a conta desse jeito aqui, essas duas escolhas aqui estão sendo consideradas diferentes. Ainda são consideradas diferentes, por exemplo, menos 5, menos 1 e menos 8, menos 5, menos 8 e menos 1, menos 8, menos 1 e menos 5, menos 8, menos 5 e menos 1. Todas essas 6 escolhas aí estão sendo consideradas escolhas diferentes. Por quê? Porque quando eu escolho assim, eu estou dizendo quem que é o primeiro, quem que é o segundo e quem que é o terceiro. Mas não importa quem que é o primeiro, quem que é o segundo, quem que é o terceiro. Importa só quais forem os números que eu escolher. Então, a escolha de números menos 1, menos 5 e menos 8 está sendo contada 6 vezes. De onde que veio esses 6? São 3 números e eu estou vendo quantas formas que eu posso reordenar esses 3 números. Ou seja, é uma permutação de 3 elementos. Como cada escolha está sendo contada 6 vezes, eu tenho que dividir aqui por 6. Então, isso aí vai dar 20 vezes 19 vezes 18 sobre 6. Esse resultado aí dá 1.140. Portanto, qual que é a resposta? É só somar os totais de cada um dos casos. Então, vai dar 3.800 mais 1.140. O resultado é 4.940. Beleza? Isso responde a esse último exemplo de hoje. Esse exemplo ele leva a algo que a gente não tinha considerado ainda. Escolhas em que a ordem não importa. Só importa quais são os termos que aparecem. 5 e 4 e 4 e 5 é a mesma coisa. Não importa quem é o primeiro e quem é o segundo. Aqui também, menos 1, menos 5 e menos 8 é a mesma coisa que menos 5, menos 8 e menos 1. Não importa quem é o primeiro, quem é o segundo e quem é o terceiro. Não importa a ordem dos termos, importa só quais termos aparecem. Quando a gente tem algo nessas condições em que a ordem não importa, aí a gente fala que é uma combinação. A gente vai falar com mais detalhes sobre as combinações no próximo vídeo. Beleza? Então era isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.